A nossa fé no Senhor, e por mais chegando agora essa época especial da Páscoa, e o Senhor Deus esteja falando conosco, ó Deus, também nessa aula, nessa confrontação com a sua palavra no nosso coração. Fica conosco, abençoa-nos em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu acredito que é bem propício hoje ao começar nosso capítulo 5, ou retomar o capítulo 5, porque vamos tratar um pouco sobre a expiação, não é? Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Vamos fazer uma releitura, meus irmãos. Versículo 1 diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo se glorificou, mas também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Vamos tratar um pouquinho essa questão da expiação, que não é ficar olhando pelo buraco da fechadura. Não é? Louco! Expiação. A palavra expiação no hebraico, kafar, significa literalmente cobrir, adiar. Presta atenção. Cobrir, adiar. Cobrir e adiar. Cobrir e adiar são termos provisórios. Não são termos permanentes. E não termos permanentes. Então veja, são termos provisórios. Kafar literalmente significa cobrir ou adiar. A expiação no original inclui a ideia de cobrir tanto os pecados, Salmos 78, 38 e 79, 9, como também o pecador. Então olha a situação. Expiação tem esse sentido. Eu vou cobrir, ou vou adiar, mas não resolve o problema. Veja, é cobrir o pecado e cobrir o pecador, mas não resolve o problema. Porque desde sempre, uma luta que nós temos, é muito importante falar isso, uma luta que nós temos desde sempre, irmãos, é com relação à consciência. A nossa consciência é o grande dilema nosso. Porque a nossa consciência, ela pode trazer saúde para todo o meu ser, como também a consciência pesada pode trazer enfermidades. Por exemplo, tem um texto fabuloso das Escrituras, que é a cura em Marcos 2. Vamos ler Marcos 2? Vamos abrir a Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Eu vou pedir que alguém faça essa leitura, por gentileza. Aí os irmãos aí, pastores, podem anotar o sermão, tá? Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos. Isso. Marcos 2:1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, dizendo ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas e arrazoaram
em seus corações, dizendo: porque diz que assim blasfemas? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Isso. Até aí só. Agora, olha que situação, eu sei que vocês aqui já pregaram nesse texto, eu sei. Pastor Sérgio, então, já deve ter. Veja que a situação. Nós temos vários personagens aqui. Ok? Nós temos os 4, tem gente que prega só sobre os 4, né? Os 4 amigos. Bom, se a gente vai fazer uma exegese rasa, a gente vai descobrir que o paralítico é um cara muito querido. Porque para os amigos levarem ele até a casa de Jesus, que essa casa era onde Jesus morava. Levar onde a casa de Jesus. Não tem como entrar. O cara sobe. Imagina a logística de amarrar o cara na padiola. Fazer como é que fala? Uma alavanca, né? Bem bolado. Obrigado por esse termo técnico imprescindível no vocabulário português, né? Como diz uns amigos corintianos meus, no alto da sua inteligência, é nós. Então, aí os caras vão levando o paralítico, né? Agora você pode imaginar o cara falando: pessoal, cuidado aí, eu estou aleijado, mas não estou morto, né? Sobe, descobre onde Jesus está falando, eles vão andando em cima lá, aqui. Olha que interessante, desce o paralítico lá, Jesus olha o paralítico descendo naquela padiola, interrompe o assunto. Imagina, eu queria ser uma mosquinha para saber o que Jesus estava ensinando naquela hora. Jesus chega para ele e qual é a fala de Jesus para ele? Qual é o método de cura que Jesus dá para ele? Mas peraí, o cara está aleijado, o cara está enquirquilhado, retorcido. O cara não se mete do pescoço para baixo. Talvez as pessoas pensavam que Jesus fosse curá-lo orando, ou tocando nele, ou fazendo uma massagem nele. Não. Quando o camarada desce, a enfermidade dele não foi uma enfermidade por uma bactéria, não foi uma queda, ele não fraturou o pescoço, ou uma vértebra. Ele não ficou ferido numa batalha. A fala de Jesus, Larissa, olha para o sujeito, descobre o motivo da enfermidade e solta essa fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Qual era o motivo da doença dele? Qual era a doença dele, Nayane? Consciência pesada. Pastor, pode ser aí essa questão dos pecados não ser propriamente disso, mas ele pode trazer uma maldição? Pode também acontecer dele ter uma enfermidade? Pode acontecer nessa situação de que esses pecados não sejam só pecados deles, mas coisas que ele está colhendo por maldição, por geração? Não, necessariamente nesse texto não, porque Jesus não livra ele de nenhuma maldição. Jesus livra ele da culpa. Uma coisa que... Aí você fala assim, o pastor Nilton, mas como é que isso acontece? Eu vou fazer um desenho. O camarada fez alguma coisa. Matou alguém, nunca ninguém descobriu. Prejudicou, arruinou a vida de alguém. Ele fez algum ato que ninguém descobriu, mas ele sabe e Deus sabe que ele fez. O cara não consegue conviver com a culpa. Mas ele também não fala para ninguém. Então ele guarda aquilo para ele. Ele vai lá no sacrificar, mas não resolve. Aí ele fica tomado de tristeza. Na tristeza excessiva, a imunidade baixa. Muito bem, aí o cara não tem fome. Quem é que está em estado deprimido ou com excessiva tristeza? Ele não tem fome. Não come, a imunidade está baixa, piora a situação, aí o cara fica fraco. O cara fica fraco, Otília, senta. Não muda nada, ele continua daquele jeito. Deita. Deitou, não levanta mais.
Acabou, exatamente, o músculo atrofia, acabou. Então, o camarada, ele não conseguiu conviver com a culpa deixou ele daquele jeito. E olha que impressionante esse texto, Jesus sabe qual foi o motivo dele estar daquela doença. E Jesus dá a palavra de cura para ele. E a palavra de cura para ele não é, eu quero que você fique são. Não. Ele manda uma palavra curadora para a situação dele. O que muitas vezes nós precisamos na nossa vida? Ouvir uma palavra. Filho, os teus pecados estão perdoados. Vou contar um testemunho. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, a igreja que eu pastoreava, eu morava na casa da igreja e, como daquele no portão, tinha um hospital regional. Aí, né, um pastor amigo meu, conhecido meu, falou, pastor, você podia visitar uma ovelha da minha igreja? Morava a 400 quilômetros de distância da cidade que eu morava. Ela está muito doente, os médicos não conseguem cura para ela, e você pode ir lá visitá-la? Eu falei, eu vou lá sim, eu vou lá. Aí me deu certo. Gente, cheguei lá. Eu parecia, olha o testemunho do luterano, hein? Parecia que eu estava vendo Jó na minha frente. A mulher estava diferida da cabeça até os pés. A vantagem é que não fedia. Mas de vê-la, dava um ranço. Quando eu olhei aquela mulher naquela situação, aí ela tirou o avental do hospital, a camisola do hospital. O corpo dela não tinha, nem parecia ser uma mulher. Não, seios, nada. Estava carcomido de feridas. Eu falei, estou vendo o Jó de novo aqui. O que você tem, minha irmã? Pastor, os médicos não sabem o que eu tenho. A suspeita é que é doença do fogo, né? Fogo selvagem. Fogo selvagem. Mas eu já fiz os tratamentos de fogo selvagem, não resolve, dói 24 horas. Eu não consigo mais. Quanto tempo você está assim? 6 meses. O único remédio que faz alguma diferença é muito caro e nós estamos tentando o governo. Na época, isso foi 2010, na época o remédio custava R$5.000. Eu preciso tomar 1 por mês. É o que melhora um pouco, mas não resolve. Gente, eu falei, meu Deus, o que eu faço aqui? Falei, eu vou orar por você. Tá bom, eu orei por ela. Falei, eu volto aqui depois de amanhã. Saí e fiquei com aquilo. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu fiquei impressionado. Impressionado. Feridas terríveis. Aí na minha casa, falei com a Janisley, tal, oramos e tal. Quando eu voltei lá no hospital, antes de eu entrar na porta, olha o testemunho, Luiz, de um luterano, não pentecostal. Ela tem culpa. Mas assim, foi uma voz assim. Então. Um rema. Entrei lá. Oi, dona fulana, tudo bem? Oi, pastor, tudo bem? Como é que você está? Eu estou pior a cada dia. Aí eu falei, então eu tenho uma boa notícia para a irmã. Ah, é? Uhum. Deus falou para mim qual é o seu problema. A senhora tem culpa. A senhora está magoada com alguém, a senhora está terrivelmente magoada com uma pessoa. Você não perdoa essa pessoa e essa culpa está deixando você com essas feridas todas. Quando eu falei isso, a mulher desatou a chorar. Chorou. Eu falei, Deus, é isso aí mesmo. E você se arrepiou todo, Não, na hora, não, eu falei, eu não acredito que Deus revelou para mim. Eu não sou da igreja do Nilton, Mulher chorou. Eu falei, você não precisa me dizer nada agora, eu vou embora, amanhã eu volto. E você vai dizer para mim qual é o teu pecado. Você ia 400 quilômetros voltar? Não.
Ela morava a 400 quilômetros, ela estava internada, que era um hospital referência. Eu morava do lado. Aí, fui lá, eu já fiquei mais em paz. Porque Deus já tinha me mostrado qual era o sintoma. Cheguei lá no outro dia de tarde, daí, irmã, ela, como é que você está hoje? Então, qual é o teu problema? Faz 1 ano que eu não converso com meu filho e com a minha nora. Eu estou magoado com os dois. Aí ela começou a chorar. Teu filho mora onde? Meu filho mora em Joinville, 700 quilômetros de lá. Eu falei, você quer ficar curado ou você quer morrer do jeito que você está morrendo? Não, eu quero ficar curada. Então você vai entrar em contato com o teu filho. Você vai falar para ele vir aqui. Mas isso não vai ser possível. Está na tua mão, Deus já deu a indicativa. Entre em contato com o teu filho, fala para ele te visitar, para você ser curado. Tá bom. Fui embora. Orei por ela, fui embora, mas eu estava mais aliviado. Voltei no outro dia, voltei lá. Falei, irmã, falei com meu filho ontem. E daí? Ele vai vir sexta-noite, porque ele trabalha, então ele vai sair do trabalho, vem sexta-noite, chega aqui sábado de manhã, me visita e volta no sábado à noite. Beleza. Então eu venho segunda-feira. Não, beleza, pastor, então você vem segunda-feira. Cheguei segunda-feira, e daí? Pastor, foi uma benção. Eu chorei muito, ele chorou muito, minha nora chorou muito, meu marido chorou. Esse quarto aqui ficou inundado de lágrimas, Deus falou conosco, e nós nos perdoamos, e nós nos acertamos. Falei, agora você vai ficar melhor. Pastor, com certeza. Daqui a 2 dias eu volto aqui. Gente, 2 dias depois, a ferida começou a secar. Eu falei, meu Deus, acontece com o luterano um trem desse? Eu falei, minha irmã, que bênção, que bênção. Aí, eu vou voltar aqui amanhã. Ela só ficou mais 3 dias internada. O médico dispensou. A mulher, isso foi sábado, eu fui na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta ela teve alta, porque os médicos não sabiam por que as feridas começaram a secar. Tá bom. Aí foi embora, me agradeceu, eu falei, Deus, louve a Deus, tal. 6 meses depois eu fui pregar numa igreja perto da cidade dela. Ela viajou 80 quilômetros para me ver. Quando eu a vi, não a conheci. A menina, ela estava com a pele da Delma. Cutis perfeita. Ela falou, pastor, eu sou... mas eu nem te conheci. Não, nem cicatriz. Qual era a cura dela? Filha, os teus pecados estão perdoados. A culpa é terrível. É terrível. A questão toda do personagem desse texto, eu poderia dar muitos outros testemunhos, mas eu não vou dar, porque eu não, vocês não vão acreditar em mim. Então, se eu fosse o pentecostal, você estava dando glória a Deus aí. Fala, Alex. Estava cheirando a morte. Por aí. O fogo selvagem foi invadido pelo fogo do céu. Aleluia. Amém. Fala. Não, o Alex estava ali na frente, ali. Um breve testemunho pegando esse gancho da culpa, né? Eu tenho uma amiga, eu conheci o pai dela alguns anos atrás, e ele não tinha um bom convívio na casa, nem com a família. Aí ele disse para eles que eles iam ter que trabalhar com ele. Que ajudar ele, porque ele não ia fazer mais nada. E a partir daquele dia, ele era um cara sadio, ele parou de andar, ficou dentro da casa, sentou, depois ele deitou, depois ele não conseguia mais levantar. Não levanta? Não levantou, e ele tinha saúde perfeita. E ele foi para uma cadeira de roda, se atrofiou, morreu na cama, numa situação deplorável. É isso. O princípio da Escritura, porque aqui, a expiação no Antigo Testamento só cobria, mas não resolvia o cara. Sim, Sidney. Eu só pedi para vocês colocarem nas orações. Não, eu não posso falar aqui. A minha filha Stephanie, ela está no meio hoje, quando ela não está bem, com dificuldades emocionais, estoura furúnculos dela, ela está com 7, 8 furúnculos. Vamos orar por ela. E é por conta dessa situação de falta de abrir o coração. Isso, vamos orando pela Stephanie, em nome de Jesus. Ok, meus irmãos?
Então, a expiação resolvia, Deus tolerava o pecador e o pecado, mas o próprio pecador em si não conseguia sair dessa arapuca que estava armado. A expiação em Israel começava pelo sacerdote e sua casa, que oferecia um novilho em sacrifício pelo pecado. Em seguida, eram tomados 2 bodes e um deles seria enviado para o deserto como emissário, o famoso bode expiatório. Que é uma coisa de... Agora, não é por nada não, veja bem, que cura vai ter a bispa Delma, que a bispa Delma discutiu com o marido dela, brigou, ofendeu, e ela ficou tão ofendida, ela ficou tão magoada com ela mesma, aí ela vai vir para mim aqui, ô sacerdote, eu pequei contra o meu marido e tal, então, põe a mão na cabeça do bode aqui. Põe a mão na cabeça do bode, seu pecado vai para ele. Aí oro, pego o bode, vai o bode carregando meus pecados, e eu vou carregando os meus para esse lado de cá. Não resolve, meu. Coitado do bode, mas a ideia é essa mesmo. Então pegava o bode, por isso que fala bode expiatório ou bode emissário. Então ele pega os pecados do Sérgio, pega os pecados do Sérgio e leva para o deserto. Você nunca mais vai. Tá aqui. Você imagina aquelas pessoas do Antigo Testamento convivendo dia após dia com a sua culpa sem que ele resolvesse consigo mesmo, que é o problema de qualquer ser humano hoje, só que a vantagem é Cristo. Você poder falar disso, né? Porque o bode já levou, você pode... Não pode, morreu. Só falar o quê? O bode já levou. Pastor, mas isso não era toda a expiação, era o processo que Moisés ensinou. Foi, que Deus ensinou, exatamente. Deus inspirou, Sim. ensinou. Mas era só um preparo para que a gente entendesse a vinda de Cristo? Exatamente. Então, por que já Deus não resolveu tudo no começo? Porque é o seguinte, foi boa a tua questão. Veja, Deus não vai revelando tudo para o ser humano, aliás, tudo para os judeus no caso, porque o judeu não ia entender absolutamente nada. Então, o Antigo Testamento era preparação. Por exemplo, a Trindade existia, mas Deus se revelou como Trindade? Nunca. Eles não iam entender, eles não iam ter noção do que é 3 pessoas em um Deus. Como viviam no mundo politeísta, o que eles iriam fazer? É 3 deuses. Então Deus não revelou isso claramente. Deus foi dando pistas, sinais, dicas, holofote aqui, holofote ali, mas não se revelava porque não era época deles entenderem. É a mesma coisa. Então preste atenção como Deus é perfeito em tudo que faz. O sujeito vai botar a mão na cabeça do bode, o bode vai para o deserto, então fala assim, então Deus vai considerar que teus pecados estão nesse bode e o bode vai morrer lá no deserto, seus pecados vão morrer lá. Mas eu tenho um problema. Então, o que isso me leva a desejar? Isso me leva a desejar algo superior. Isso me faz desejar algo superior. Ok, o bode levou meus pecados. E como é que eu fico com a minha culpa? Não fica, você que fica com ela. Então, não resolve. Então, eu quero, na verdade, resolver minha culpa. Eu quero estar consertado, mas como... Então, o que faz isso? Eu vou levando a minha vida na expectativa daquele que virá. Da expectativa daquele que virá, que é Cristo. Pastor, na visão luterana, aqueles que morreram nesse período aí, o que aconteceu com eles após a revolução? Não, na visão, a visão luterana é o que diz as Escrituras, né? Que o seio de Abraão está lá para isso, né? Para recolher as almas dos que creram na promessa. Aqueles que creram, voltando à questão sua. Todo mundo sabia, Nayane, que vinha o Salvador, o Messias. E eles sabiam que o Messias viria para
né? Para salvar. Então, eu não resolvo nada agora, mas eu creio que vai chegar esse dia. Vai resolver. Então, eles tinham que conviver direto com a culpa, e quando morre, o Senhor recebe lá no seio de Abraão por enquanto. Lá é que vai as almas dos que creram na promessa. Ponto. Não, aqueles que não fizeram o ritual, né? Aqueles que não fizeram o processo. Não, mas veja bem, aí, olha que interessante. Dentro de uma normalidade, viu, Luiz? A sua pergunta é boa também. Não, Bom, já que você tocou nessa ferida aí, eu vou descascar. Eu vou descascar essa ferida aí, ó. O Luiz, pessoal, o Luizão é assim, de vez em quando a gente tem que aproveitar a inteligência desse palmeirense. Não é direto, não. Isso é de vez em quando. Então vamos aproveitar. Aí assim, viu, Luiz? Então o que acontece? Os camaradas morriam antes de Cristo, os pecados o bode levou. Então, o bode levando os meus pecados, Deus me acolhe. O problema sou eu. O problema sou eu comigo. Eu que não resolvo o meu problema. Mas o bode resolveu o problema com Deus. Eu e Deus tá legal. O problema é eu comigo. Então, o que acontece? Os camaradas acreditavam nisso. Mas teve período em que não tinha templo em Israel. Antes de Moisés e até mesmo no período do cativeiro babilônico. Como é que os caras que lá na Babilônia morriam, iam para onde então? Eles não tinham templo. Então, e como é que fica? Aí aquela história é o seguinte, foi uma situação circunstancial e que de uma maneira particular deles, das escrituras, aí surgiu a sinagoga, que surgiu lá e etc e tal. Eles mantinham toda a vida com Deus, deles para eles. Quando a turma volta para e restaura o templo, restaura o culto, restaura o sacrifício, é outra coisa. A turma que ficou em Jerusalém sem templo, sem sacerdote, eles tinham que dar um jeito. Eles davam um jeito de qualquer maneira. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, atendia a cada um conforme a sua fé, crendo no Messias. Show, beleza. Então aí, nós temos o Hades, não é isso? Ou Geena, não é? Hades em grego, Geena em hebraico. Que amos significa reino dos mortos. Tem o seio de Abraão e tem o Hades, o inferno de fogo, aqui, vamos dizer aqui o fogo, né? Fogo eterno, Sheol, ou Sheol. Muito bem. Os caras lá no Antigo Testamento, graças ao bode, os caras morriam, criam na promessa e tal, vinham para o seio de Abraão. Todos os famosos, os não famosos, os conhecidos, os anônimos, enfim, morreram, vieram para cá. Aquela outra turma que foram ímpios, rebeldes, idólatras, assassinos, desobedientes, morriam e vinham para... Até outros pagãos também, e quem não colocou a mão no cabelo, qualquer um que morreu fora da promessa. Fora da promessa. Não acreditavam, não viveram, enfim. Morreram em pecado. Viu, Nilton? Morreram em pecado. Não, mas até mesmo, aí entra uma outra dificuldade também, né, que tem um debate teológico muito intenso na escola teológica, que é sobre a salvação dos pagãos do Antigo Testamento, como é que eles eram salvos, né? Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas eu acredito que eles eram salvos. De uma maneira, mas eram salvos. Mas enfim. Ok. Aí você falou, Jesus foi lá, Pedro diz que Jesus pregou os espíritos em prisão. E é verdade, né? Agora, olha que impressionante. Muita gente fala bem assim, não, Jesus pregou os espíritos em prisão, ou seja, Jesus os evangelizou para eles serem salvos. Tem essa corrente de pensamento. Foi pegar a chave no inferno. Se bem que a chave já estava, foi pegar coisa nenhuma, a chave já estava na mão dele. Pô. O que foi? E ele andava, o diabo escutava os passos dele. Meu Deus.
Meu Deus. É igual a crença do judeu sobre Abraão. Ok. Só que daí eu tenho um detalhe, viu, Luiz? Você que me provocou. Existem 3 palavras para pregar: evangelion, querigma e didascalia. Evangelion é pregar o evangelho. É como Jesus falou: vai, teus pecados estão perdoados, não peques mais. Isso é evangelion. Didascalia, e passou a ensiná-los dizendo. Jesus ensinava os seus 12. Didascalia. E querigma era uma mensagem mais contundente, exortativa, de denúncia, de uma bronca, vamos dizer assim. Ai de vós, fariseus hipócritas, né, que faz prosélito e tal, e tal, tal, tal. Então, você tem 3 palavras para pregar: evangelion, querigma e didascalia. 3 discursos que Jesus tinha. O querigma no Pedro é querigma, palavra no Pedro, é querigma. Em outras palavras, Jesus vai ao Hades ou ao Guiena, prega para essa turma aqui e diz: vocês estão aí porque vocês foram desobedientes, vocês foram rebeldes, vocês foram assassinos, idólatras, vocês foram ímpios, vocês cometeram maldade, vocês derramaram sangue inocente, vocês viveram completamente contra a Deus, a mim. É uma pregação vigorosa, de denúncia, de condenação. É querigma que está no Pedro. A pregação para salvar ninguém. Não, exato, é a pregação para dizer: vocês estão aí por causa disso. É uma pregação de condenação, é condenatório, é o querigma, essa palavra contundente, que no nosso ministério nós devemos que transitar nos 3, não é? Tem hora que o pastor tem que pregar evangelion, tem hora que o pastor tem que ser a didascalia, e tem hora que o pastor ou a pastora tem que ser querigma. Domingo eu fui querigma. Olha que benção, hein? No outro ele foi coach. Essa foi boa, essa foi boa. Muito bem. Então Jesus prega para essa turma que está aqui, e como diz lá em Coríntios, levou o cativo o cativeiro. Por isso que ele vai dizer para o Dimas lá na cruz, não é? Tem os 2 nomes lá dos 2 ladrões, né? O Gestas e o Dimas. O Dimas foi o ladrão que se arrependeu lá na cruz. E Jesus disse assim: hoje estarás comigo no seio de Abraão, paraíso. Foi com Jesus. Depois ele vai para o céu com Jesus também. É isso que a gente acredita, ok? É o que está na Escritura. O outro bode era sacrificado e seu sangue aspergido no propiciatório, cobrindo o pecado do povo. Agora eu fico pensando. Eu já falei isso para aqui, vou falar de novo, porque tem algumas pessoas que não estavam aqui, vou falar de novo. O pessoal é muito romântico com o negócio do templo. Ah, porque eu sou levita e tal. Vocês imaginam o mau cheiro que era lá dentro? De sangue coagulado, de vísceras queimadas. Não era coisa agradável. Por isso que eles queimavam um incenso aromático para dar uma disfarçada. Daí, olha, os caras não aguentaram não, meu. Não era churrasco. Era carne queimada mesmo, crua, sangue espalhado. Aí o pessoal falava bem assim, um dia eu falei bem assim: ah, pastor, eu sou levita. Ah, você é levita? Ah, eu sou levita. Você lava banheiro aqui da igreja? Não, é o zelador que faz isso. Não, mas o levita fazia isso. Eles lavavam banheiro, eles lavavam uma pia cheia de sangue, eles lá faziam tudo. Não, rapaz, era o dia inteiro, todo dia, 3 cultos por dia, cara, você imagina. Então, a ideia era essa: um bode vai com seus pecados e o outro fica para ser sacrificado. Os 2 iam morrer. Ok, Deus vai cobrir. Isso é o quê? Expiação. Mas não resolve o meu problema para mim. Naquela época tinha uma turma dos bodes, né? Quando soltava, já catava ele e levava. Mas como é que você vai comer a carne do cara cheio de pecado, rapaz? Ah, tá limpado. Meu pai.
olha lá que interessante. Observe que essas ofertas eram pelos pecados. Todo o sistema sacrificial judaico, mas especialmente o dia da expiação, ressaltava o problema da pecaminosidade humana na presença do Deus Santo. Sem o sacrifício apropriado, os pecadores não podiam se aproximar de Deus, nem se reconciliar com Ele. Deus planejou tudo isso para apontar para a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que se ofereceu como sacrifício perfeito final pelos nossos pecados. Certo, Daiane? A questão que você me fez. Então veja bem, o problema, gente, deixa eu fazer a pergunta. Quem foi que começou a ensinar ao povo a noção de pecado? Foi o sistema judaico. O que é um adorador de Baal? O que o adorador de Baal entendia o que é pecado? Ou de Estar, ou de Marduk, ou de Afrodite, de Zeus, de Hera? Nada. O que é pecado? O primeiro discurso moral começou com a religião judaica. Viver uma vida reta, uma vida justa. O que é santidade para o mundo ímpio? Nada. Então, a noção de pecado, Suzy, eu só sei que existe pecado porque a Bíblia diz, senão eu não saberia o que era pecado. Noção de pecado foi o judaísmo que colocou na humanidade, porque os templos pagãos, Jaqueline, veja bem, o sacrifício, olha que interessante, isso aqui é cultura, tá? O sacrifício em Israel era a busca do quê? Perdão. Olha que coisa, hein? O sacrifício pagão entre pagãos era para o quê? Benefícios. Muito bem. O sujeito vai lá, Deus me perdoa, o bode vem, sacrifico, beleza. O adorador de Baal não vai, ele não tem culpa, ele não tem pecado, ele não tem noção do que isso é. Não tem noção do que é isso. Mas ele vai lá, Leia, para a vida funcionar. Preste atenção, Bispa Meira. O sujeito, Nayane, as experiências culticas na antiguidade, Nayane, era de acordo com a profissão. Sabia disso? Por exemplo, o camarada é pescador. Qual é o deus dele? Da pesca, Netuno. Tilápia. Então, ele não vai adorar Baal. Por quê? Ele não precisa de Baal. Ele não precisa dos favores de Baal. Ele precisa dos favores de Netuno. O sujeito era pecuarista. Ele vai adorar que Deus? O Deus da fertilidade. No caso, pode ser Baal, pode ser Astarote, pode ser Afrodite, pode ser Diana, porque são deuses da fertilidade. Eu preciso do quê? Que o meu rebanho cresça. Para ele crescer, eu preciso do favor da divindade. Não, mas eu sou pecuarista, eu trabalho no agro, eu planto, eu sou um agricultor. O meu Deus é outro, é o Deus do tempo, da tempestade, que é o Baal. Mas vamos dizer, o camarada mudou de religião, mudou de profissão, ele mudou de religião também. Mudou de Deus, exatamente. Bom, eu agora não vou mais pescar, eu cansei, eu tenho um sonho antigo de ser um agricultor. Ok, obrigado Netuno, agora eu vou adorar Baal.
Então veja, a vida dos caras funcionava de acordo com a religião, de acordo com a profissão deles. E os sacrifícios que se faziam eram sacrifícios para a vida funcionar. Que aqui vai um parênteses. Tem paganismo no cristianismo. Porque às vezes pastores estão ensinando os membros a fazerem as coisas para Deus os abençoar. Isso é paganismo. É benefício. Ó, se você não vir no culto, tua vida vai para trás. Se você mudar de igreja, lascou. Deus não te acompanha. A campanha de 7 semanas você vai receber a bênção. Você vai estar lá. Os 7 mergulhos na mão. Tem um monte. O brasileiro é muito inventivo, né? Tem campanha fantástica lá aquele seu fã. Você é fã dele lá, o Agenoduque. Você é fã do Agenoduque? Rapaz, esses caras ensinam paganismo. Sim. Você morava lá no Rio Grande do Sul, você adorava o Dionísio, né? Meu Deus do céu! Deus da cura! Deus da cura. Deus do vinho. Eu fui dar uma palestra. Obrigado, você falou, me lembrei para passagem, né? Eu fui dar uma palestra lá em Toledo sobre fé e ciência. Aí, estava dando a palestra, foi muito boa. 1h40 de palestra lá. Aí depois eu abri para perguntas, né? Aí tinha uns caras lá, e depois eu fiquei sabendo que tinha uns 4 estudantes de medicina lá, que eram conhecidos de membros da igreja que eu estava lá. E eles foram lá e tal. E aí alguém me fez uma pergunta, eu não sabia que tinham, mas eu sabia que tinha professor de faculdade lá e etc. O pastor fez um bom trabalho de divulgação. Pastor Israel, gente boa, muito querida. Igreja Batista Renovada. Igreja muito boa. É só a renovada. Aí, eu falei, muito bem. Aí alguém me fez uma pergunta, não lembro mais, eu lembro mais a resposta que eu dei. Eu falei, bom, uma das classes mais céticas que tem é da classe dos médicos. Mas eu acho interessante que o símbolo da medicina, qual é? Eu perguntei. É uma haste com 2 serpentes. Esse símbolo foi escolhido pela OMS em 1948. É uma divindade pagã. Ou seja, o símbolo da medicina é de um Deus que daí pressupõe fé, mas é um pagão, é um Deus pagão. Então, mas a ideia que eu falei era exatamente isso, quer dizer, você está num meio que tem um monte de céticos, mas que a tua representatividade é um Deus. Envolve fé, claro que envolve fé. Mas o símbolo não poderia ser qualquer outra coisa que não religião? Poderia. Igual corintiano. Adora São Jorge. Verdade. Aí, pastor Calixto, essa questão. O Asclépio, na verdade, essa divindade é Asclépio, ou Esculápio. Para os gregos, Esculápio e para os romanos, Asclépio. Mas veja, é o Deus da cura. O médico daquela antiguidade adorava esse Deus. O que nível a gente está ensinando para as nossas igrejas? Que fé cristã a gente passa para eles? Essa é a questão que a gente tem que pensar. Então, a ideia da oferta lá em Israel era para totalmente diferente. Se Deus vai me abençoar, não vai me abençoar, meu sacrifício vai ser busca do perdão. Então, as pessoas estão indo na igreja e eu quero aqui chamar a atenção de vocês, pastores. Tem gente lá o pastor Marcos da nossa igreja aqui. Tem gente que está nos nossos cultos que estão precisando desesperadamente de se sentirem perdoadas. Mas aí, aquela história, o pastor, ele é um cara muito viajão e tal, tem gente que chega desesperado na igreja, procurando perdão. Nunca esqueçam isso, tem alguém lá na sua igreja que está desesperadamente procurando perdão.
Ele precisa aliviar a culpa dele. Mas o pastor vai pregar sobre se tem vida em Marte. Ou seja, prega uma coisa que não vai saciar o anseio de ninguém. Não vai. Então, quer dizer, qual é o foco das nossas pregações? Qual é o alvo de nossos ensinos bíblicos? Será que eu estou, né? Isso é de se pensar. A expiação não foi um pensamento de última hora da parte de Deus. A queda do homem não o apanhou de surpresa, de modo a necessitar de rápidas providências para remediá-la. Antes da criação do mundo, Deus, que conhece o fim desde o princípio, proveu um meio para a redenção do homem. Como uma máquina é concebida na mente do inventor antes de ser construída, do mesmo modo a expiação estava na mente no propósito de Deus, antes do seu cumprimento. Esta verdade é afirmada pelas Escrituras. Jesus é descrito como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, já havia, lembra que eu falei em umas aulas passadas sobre os movimentos de Deus? Deus preparou o mundo para os nossos movimentos? Então, quer dizer, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo? Então, quer dizer que já havia na mente santa da Trindade a certeza da nossa queda. O inocente deu sua vida, seu sangue em favor de muitos, para a reconciliação com Deus. Ou seja, a expiação e a reconciliação do homem com Deus através do sacrifício de seu Filho na cruz sobre aqueles que creem. Sem isso, nenhum de nós poderia habitar com Deus e sofreríamos a morte espiritual, sendo miseráveis para a eternidade. Também sem a expiação, não poderemos receber as bênçãos do Senhor. Efésios 1, 5 a 6. Por meio da expiação, o crente é liberto não somente da culpa dos pecados, mas também pode ser liberto do poder do pecado. Aqui está a questão. Aqui está a questão. E um dia será liberto da presença do pecado. Então, a expiação em Jesus Cristo, e nós estamos para chegar, o sangue dele nos purifica de todo pecado, porque a vida do Senhor é uma vida santa. Aliás, eu quero, só como nós tivemos um tempo de cânticos aqui muito especial, falando do sacrifício que vai ter agora, né? Nós vamos comemorar o sacrifício de Cristo esse final de semana. Quando você observa aquele dia, naquela quinta-feira, isso mexe muito comigo. Falando sobre a expiação. 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto áureo da leitura da ceia do Senhor, da Santa Ceia, como bem diz o luterano, Santa Ceia. Os outros dizem ceia do Senhor. Os outros dizem ceia do Senhor. Nós dizemos Santa Ceia. Não abriu com isso bem, pastor? Hã? Não abriu com isso. A gente denomina Santa Ceia, né? Por questão de costume. Claro. Aí na Bíblia está escrito lá ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Aí o texto, né? Aquele textozinho em cima ali, Santa Ceia. Aí eu falo para o cara que aquele texto está na Bíblia. Né? Foi o título. Foi o título, é só o título. Viu lá? Olha que impressionante, Nayane. Aliás, eu vou pedir que a Nayane leia para a gente o verso 23. Dá lá o microfone lá, ô Giovanni, por favor. 11, 23, Nayane. 23 a 25. Isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, e dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Veja bem, e aqui é muito marcante isso aqui, veja.
Olha que a expiação de Jesus, tia Lu, foi uma coisa impressionante de amor. Ele diz aqui, ó, 1 Coríntios, vamos aos números, eu sei que vocês não gostam muito, mas é importante. 1 Coríntios foi escrito aproximadamente entre 49 e 50. Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito aproximadamente 60. Marcos foi escrito aproximadamente 55. E Lucas foi escrito aproximadamente 64. Ou 60. 60 a 62. Isso aqui é uma coisa importante a falar. Quem dos 4 evangelhos, pergunta aqui de escola dominical, dos 4 evangelhos, dos biógrafos de Jesus, quem estava na ceia? Mateus. Marcos não estava. Lucas muito menos. Marcos. Isso. João estava. Faltou você falar do João aqui. João foi escrito aproximadamente 65. João estava, Mateus estava, Marcos não estava. Mas quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos, mas era Pedro que estava dando testemunho, porque Paulo pediu para Pedro providenciar um Evangelho para os romanos. Mas não, o Evangelho de Mateus não servia. O Evangelho de Mateus não servia para os romanos. Não, só o Mateus. Então, aí, o Evangelho de Mateus não funcionaria com os romanos. Paulo sabia disso. E daí ele pede para Pedro que escrevesse um Evangelho de Jesus Cristo para os romanos. O Pedro dita e o Marcos escreve. Dizem os estudiosos que foi o primeiro evangelho. Beleza. Mas o Paulo escreveu o Coríntios em 49. Nesse caso, Sérgio, Paulo não estava lá na ceia, Lucas não estava lá na ceia, Marcos não estava, mas Pedro estava. Ou seja, o testemunho que eles fazem da ceia é a visão dos discípulos. Certo, Nayane? Mas e Paulo? Porque ele não estava na ceia, mas escreveu antes que os outros. Aí que está o mistério. Paulo está dizendo que Jesus é que diz para Paulo qual era a visão do Cristo da ceia. Ele diz lá, você leu, Nayane? Eu recebi, o que ele recebeu do Senhor? A revelação. É como se ele falasse assim, Delma, Paulo, escreve aí sobre a noite que eu fui traído. E nota que Jesus não diz noite da Páscoa, ele não diz a última ceia. Qual é a visão do Cristo da ceia? A visão do Cristo da ceia é que é a noite que ele foi traído. Que impressionante essa fala. No ano passado o pastor falou sobre isso. Falei. Isso, fizemos a ceia. Inclusive eu ia fazer a ceia hoje aqui, mas acabei esquecendo. Aí você não estava aqui para multiplicar, transformar, então. Então, o que Jesus Cristo fez da cruz foi um pacto com traidores. Mas se ele fez um pacto com traidores, Jaqueline, isso significa que o amor dele e a expiação é maior do que a nossa própria traição. Isso é impressionante nesse amor de Deus. Então quer dizer, a expiação de Cristo foi marcante porque ele disse, sangue da nova
Aliança. Se é nova, porque tinha uma antiga. Antiga era expiação. Na verdade, tinha 3 alianças. Aqui que está a questão. Agora o Giovanni arrepiou a barba dele. Arrepiou o cabelo do Nilton. Tinham 3 alianças. Não, aliança de sangue, eu estou falando. Não, se for ver a aliança, tem um monte. Ó, ficou. Quais são as 3 alianças? A primeira aliança, olha que interessante, isso é impressionante. Pouco se fala sobre isso, viu, pessoal? Pouco se fala sobre isso. Veja bem, voltar aqui. O que diz aqui? O cordeiro que foi morto. Então quer dizer que tinha uma aliança antes de tudo. Qual foi a aliança? A aliança que Jesus fez com a Trindade. Eu vou morrer por eles. Essa foi a primeira aliança e a aliança mais importante. Essa foi a primeira aliança. E diz lá, eu falo disso depois, 1 Pedro, porque não fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo. Então, pastor Sérgio Janiani, havia uma aliança antes de tudo, uma aliança de sangue. Fomos criá-los porque eu vou salvá-lo. Essa é a aliança. Aí a segunda aliança era provisória. Quando Jesus Cristo levanta aquele cálice naquela quinta-feira, ele está dizendo, essa nova aliança é a execução da primeira aliança. É como que se ele estivesse dizendo para a própria Trindade, em nome da Trindade, o que nós compactuamos antes da fundação do mundo, eu estou cumprindo agora. Essa é permanente. Essa aliança permanente, e preste atenção, é dessa aliança que o Calixto vai se alimentar por toda a eternidade, porque Jesus vai ser o nosso alimento para sempre. Jesus vai ser o nosso alimento para sempre. Ele não é somente um Salvador agora. Ele não é somente o pão agora. Ele não é somente o vinho agora. Jesus será nosso alimento por toda a eternidade, porque nós estaremos com Ele. Quando Ele levanta aquele cálice naquela quinta-feira, no meu sangue, não é de agora, é de antes da fundação do mundo. A terceira aliança executada na cruz do Calvário. O que nós vamos comemorar na sexta-feira começou antes da fundação do mundo. Passou pelo período provisório dos animais e se realizou e efetivou na cruz do Calvário. Olha que impressionante. Quando a gente trata da expiação de Cristo e quando nós descobrimos isso. Nesse caso aí, então, liberte da culpa, do poder e da presença. Isso. Não seria a expiação lá do Moisés, seria... Não, é a expiação em Cristo. Ele nos liberta da culpa, nós encontramos vero perdão. Por quê? Porque eu não tenho... Lembra lá que eu falei para vocês semana passada? João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, ou seja, tira a culpa. Aqui está o problema que eu não resolvi antes. Exato. Liberto do poder do pecado, mas ainda não estou liberto da presença do pecado. Ainda não estou liberto. Na volta de Cristo, seremos libertos totalmente. Esse aí, vamos dizer, é um holocausto espiritual, né? É queima total, não tem mais. Né? A volta de Cristo vai ser um holocausto. Para terminar aqui, para o Luiz tomar o café, que ele está com fome. Vamos ouvir a voz dele. É Jesus, Paulo, Agostinho e em seguida ele. Hã? Não.
Depois dele, nem outro haverá igual. Olha o que o Lutero romanticamente fala sobre isso. Alguém pode ler, por favor? Leu, Giovanni, leia para nós. É o Lutero que é. O sangue que correu do lado de nosso Senhor Jesus Cristo é o tesouro da nossa redenção, o pagamento e a expiação dos nossos pecados. Porquanto, por seu inocente padecimento e morte, e por seu santo e precioso sangue, vertido sobre a cruz, nosso amado Senhor Jesus Cristo pagou nossa inteira dívida de morte e condenação eterna, na qual todos estamos por causa dos nossos pecados. O mesmo sangue de Cristo intercede por nós perante Deus e brada sem cessar a Deus: graça, graça, perdoa, perdoa, indulgência, indulgência, Pai, Pai. É o que o sangue de Cristo, na visão de Lutero, clama diante de Deus. Eu achei isso interessante. O sangue de Cristo, a Bíblia não fala que o sangue de Abel falava? Muito mais o sangue de Cristo. O sangue de Cristo continua falando. O sangue de Cristo continua falando, porque o sangue de Cristo tira o pecado da gente. O sangue de Cristo não é como o sangue de touros e de bodes. O sangue de Cristo é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo ainda fala. Se o sangue de Abel fala, o sangue de Cristo muito mais. O sangue de Cristo fala. E o que que o sangue de Cristo fala? Graça, graça, misericórdia, misericórdia, Pai, Pai. É isso que o sangue de Cristo brada. É perdão. É, indulgência é perdão. Fala nisso, Lutero disse, vamos terminar. Lutero disse sobre pagamento. Vamos abrir em Colossenses 2,14. Vou pedir para alguém ler para nós. Colossenses 2,14. Alguém lê para nós? Quem vai ler? Eu leio. Olha lá, a voz que vem do Oriente. A voz que vem direto de Cirene, das regiões de Cirene. Isso aqui é a voz. Norte da África! Isso aqui é a voz dos beduínos. Leia, Calixto. Riscando o escrito de dogmas que havia contra nós, o qual nos era contrário. Removeu do meio, encravando na cruz. Essa tradução aí é Escrito de dívida, né? 2,14. Uma outra versão. Vê outra versão lá, Meira. Qual é a sua versão? Deixa eu achar aqui que não está aqui, não. Uma atualizada é boa. Atualizada é mais. Temos fiel que não é tão fiel, Essa né? Bíblia minha aqui é a Bíblia mais moderna. O que diz aí, Meira? Tendo cancelado o escrito de dívida Isso. que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Veja, olha, Colossos, viu, Alex? Colossos era uma cidade de sistema financeiro muito forte, viu, Sérgio? Colossos. Em Colossos era o sistema nervoso da região, financeiramente falando. As pessoas que precisavam de dinheiro emprestado, tia Lu, ia para Colossos, para a região de Colossos, ia num banco qualquer e emprestava o dinheiro. Isso todo mundo sabia e todo mundo fazia isso. Era bolsa de valores, era sistema monetário. Colossos era uma cidade assim, era um colosso mesmo. A Zurique da antiguidade. O camarada ia lá, pegava lá 100 denários emprestados do banco, ele assinava uma nota, uma promissória, e dava a data para o cara devolver o dinheiro com juros. O banco sempre foi assim. Aliás, ele vive disso, né? Senão ele não existe. Aí o camarada chegava lá, pagava a conta, o cara pegava a nota do cara, que ele assinou, e, culturalmente falando, eles colocavam na parede, no edital. Na nossa cultura hoje, 2000 anos depois, a gente paga a nota vem pra gente. Eles não, o cara pagava a nota e eles colocavam na parede, um lugar público. Todo mundo está vendo que a Suzy pagou a conta, ela está o nome limpo, pode emprestar para ela de novo, porque o nome dela está sempre na parede. O apóstolo Paulo pega essa questão cultural de dívida
E fala numa linguagem que os colossenses vão entender. Que talvez, quase com certeza, membros das igrejas em Colossos eram funcionários bancários. Então Paulo usa uma linguagem absolutamente cultural e diz: contábil, o que Jesus Cristo fez é a mesma coisa que vocês lidam com isso todo dia. Ele pegou a promissória e colocou na cruz, ou seja, ele colocou na parede para todo mundo ver que o Calixto não deve, que a Larissa não deve, que a Jaqueline não deve, que o Irã não deve, que o Márcio não deve, que o Giovanni não deve. Mas como que eles conseguiram pagar? Eles não tinham condições de pagar. Alguém pagou por eles. Já está pago. E aí ele vai acrescentar, o apóstolo Paulo, que tendo cancelado o escrito de dívida que era prejudicial. Ora, se o camarada não pagar a conta, o que acontece com ele hoje? Vai pro Serasa. Só que na época lá não ia pro Serasa não, ia pra ponta da flecha, meu. Você não pagou? É um proscrito. Na hora que encontrar você, meu, a espada vai rolar na tua cabeça. Já Elvis. Por isso que o Paulo vai dizer, Meira, que era prejudicial. Oi, como era? E como era? Mas se ele for um cristão, né? Se ele não for cristão, eu vi por onde ele vai. Mas aí, o que acontece? Paulo vai dizer, do jeito que as pessoas pagam as contas aí, Jesus pagou as nossas contas. E quando ele morre lá na cruz, e nós vamos celebrar isso sexta-feira, ele disse tetelestai, não é? Está pago. Tetelestai era uma palavra comercial, que em Colossos tinha lá uma assinatura do dono, do gerente do banco ou da instituição financeira. Tetelestai. Uma palavra contrária que vinha então aí, que a gente aprendeu no boteco. A minha infância foi no boteco. É, né? Bom. A minha adolescência. Bom. Foi no boteco. Aí, Deus libertou. Com 18 anos. Oi, que benção. Aí chegava algum lá, pendura aí. A palavra pendura. Aí. Pendura, Pendurou na parede. Pendura é o cara que está devendo, né? É o fiado. É o fiado. Pendura na parede. Vem o termo penduricado. Penduricado. Ok, irmãos, vamos tomar um café, depois a gente volta, em nome de Jesus?